Olá, meus amigos da Editora Atualizar, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar hoje então sobre os deveres administrativos. Vocês tiveram as aulas sobre poder de polícia, sobre os poderes administrativos e agora os deveres. Essa aula é simples, é tranquila, cai bem menos na prova do que os poderes, né? Mas eventualmente é pedido em prova, é uma construção doutrinária. Você encontra muito isso no livro do Eli Lopes Meireles, praticamente ele que fez essa construção doutrinária, né? E hoje já está praticamente utilizando-se na jurisprudência, né? Há tempo, né? Já utiliza-se também na jurisprudência e também é objeto de perguntas em provas de concurso público, tá? Bom, e aí nós temos esses 4 deveres: poder, dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade e dever de prestar contas. Só que é o seguinte, para Eli Lopes Meireles, nós temos 3 deveres. Na verdade, esses aqui são os principais deveres da administração pública. Os deveres não se esgotam aí não, né? São os principais, podemos ter mais ainda, né? Mas a prova praticamente vai explorar esses 4. E estão muito ligados também às aulas de princípios. Se você entendeu princípios, você vai passar por essa aula batido tranquilo, tá? Se você não estudou, eu recomendo que você estude os princípios da administração pública. Bom, e ele fala o seguinte, olha, na verdade, o poder dever de agir é que a administração pública deve agir com eficiência, a administração pública deve agir com probidade, a administração pública deve agir na prestação de contas. Então ele considera como dever administrativo estes 3 aqui: dever de eficiência, dever de probidade e dever de prestar contas. Mas você pode encontrar com uma pergunta, olha, os deveres da administração pública são esses, são 4, beleza. Ou então, segundo Eli Lopes Meireles, são esses 3 aqui, beleza, tá certo. Então, gente, vamos fazer aqui rapidamente uma questão de concurso público, né? Que é bem o que eu acabei de falar para vocês, né? Tá lá, da Copérvio. Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo, 16ª edição, São Paulo Malheiros, 91, página 90, aponta quais são os 3 principais deveres do administrador público. São eles. Aí são esses 3 aqui, de eficiência, probidade e prestar conta. Não precisa ficar lendo tudo isso aqui, né, pessoal? Aí a letra C de coração. Aí, esse de coração, dever de eficiência, dever de probidade e dever de prestar contas. Tranquilo? Então, quem sabia quais eram os 3 deveres se deu bem, né? Conseguiu acertar esta questão fácil. Beleza. Vamos agora ver aqui o que Eli Lopes Meireles fala sobre o poder e dever de agir, tá? Então, coloca aí na tela, vamos lá. O poder tem para agente público significado de dever para com a comunidade. Ah, tá. Então, o agente público para a comunidade, ele deve agir. O agente público tem um poder de agir, mas para a comunidade ele deve agir. Se ele não agir, ele vai responder até processo por improbidade, processo de responsabilidade. Então tá lá, poder tem para agente público significado de dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem detém está sempre na obrigação de exercitá-lo. Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, bom, para o particular, a vida direito civil, o poder de agir é uma faculdade. Agora, para a administração pública, não. Nós até estudamos, né, o princípio da legalidade para o particular, né, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, não. Ele é obrigado a fazer tudo o que a lei estabelece.
E aí ele fala, então, se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. É o que o direito público ajunta ao poder do administrador o dever de administrar. Legal. Então isso aqui não é para decorar conceito, é só para você entender o contexto, né, dessa construção de Eli Lopes Meireles. Beleza. E aí, então, segundo Eli Lopes Meireles, acabamos de fazer a questão, né? Ele tem esses três deveres: de eficiência, de probidade e de prestar contas, tá? Muito bem, vamos falar agora do conceito de eficiência também, segundo Eli Lopes Meireles. Então, diz ali, ó, é a eficiência funcional. Não, a eficiência funcional é, pois, considerada em sentido amplo, abrangendo não só a produtividade do exercente do cargo ou da função, como a perfeição do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela administração. Quer dizer, não adianta só quantidade, ele quer qualidade, que é a adequação técnica do trabalho. Diferentemente, imagina, isso acontece em qualquer lugar, né? Eu acho que você pode perceber que até numa fábrica, quando o operário está produzindo, tudo bem, é importante a produtividade, mas não somente a produtividade. Ele tem que produzir com qualidade, com conhecimento técnico, com eficiência técnica. Então, é isso que diz o conceito, né? Mais uma vez, não é para decorar, é para entender, né? Então, está lá. Para o que se avaliam os resultados, confrontam-se os desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através de seleção e treinamento. Então, o controle desenvolve-se, portanto, na tríplice linha: administrativa, econômica e técnica. Então, é você produzir com qualidade e produzir gastando menos, né? A linha econômica. A linha administrativa eu tenho que produzir, tenho que ter quantidade, uma quantidade razoável. Na linha técnica eu tenho que produzir com qualidade. E na linha econômica a gente usa aquele velho jargão: produzir mais e melhor com menos, gastando menos, tá? E sobre o dever de eficiência, também é interessante você assistir a minha aula sobre princípios administrativos, que a gente fala sobre o princípio da eficiência, que é nos princípios da administração pública, né? Então, tá lá no artigo 37, então é um dos principais deveres do administrador, do servidor público, é o dever de eficiência. Vamos ver aqui a Fundação Getúlio Vargas, né? Questão assim, a gente traz, a gente sabe, Tanaka, mas isso aqui você está falando, a gente já sabe, tudo bem, mas é para você ver como caiu em concurso, né? Como que eles estão pedindo, como eles costumam pedir isso em concurso. E, obviamente, se cair uma questão parecida como essa, você com certeza vai acertar. Então tá lá: o administrador público, durante toda a sua vida funcional, está sujeito aos ditames da lei e às exigências do bem comum. Caso não cumpra os ditames legais, será enquadrado nas responsabilidades disciplinares, civis e ou criminais, conforme o caso. Analise o fragmento a seguir. A necessidade de tornar mais qualitativa a atividade administrativa, a qualidade, né? Com o objetivo de se imprimir a atuação do administrador público, maior celeridade, rapidez. Ele só não usou a palavra eficiência, né? Mas você vai ver: celeridade, perfeição, coordenação, técnica, controle, entre outros. Só não falou eficiência para não dar muito na cara, né? Ele poderia ter usado a palavra eficiência. Assinar a alternativa que indica o poder-dever do administrador público descrito no fragmento. E aí, qual será o poder-dever que ele está descrevendo? Tá fácil, né, pessoal?
Dever de probidade? Não. Dever de prestar contas? Não. Poder dever de agir? Também não. Poder dever de comando? Não. Dever de eficiência que está falando. Muitas vezes ele pode até contar uma história ali, colocar uma situação em que se enquadra vários deveres. Obviamente, quando ele fala, você tem que produzir responsabilidade civil, criminal, você tem que produzir com celeridade, perfeição, coordenação, controle. Também está falando de probidade também, né? Mas você tem que ver, é uma interpretação de texto mesmo, né? Interpretação jurídica e interpretação de texto, né? Onde mais se encaixa esse dever, nesse caso aqui, obviamente, de eficiência, tá? Legal. Vamos ver agora o dever de probidade. Vou deixar até uma licencinha, se você quiser copiar aqui, tem aluno que pede, professor, dá licença para copiar, tá aqui. Bom, probidade. Improbidade é maldade, né? Improbidade é má fé, é maldade. Probidade é o contrário, você agir com honestidade, seguindo o ditame da moralidade, né? Um dos princípios da administração pública, a moralidade. Dá uma assistida na aula sobre princípios da moralidade. Vamos ver o que Eli Lopes falou sobre o dever de probidade. O dever de probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimação de seus atos, né? Então tá lá. Nós vamos ver, ele está na Constituição, está no artigo 37, parágrafo 4º, o dever da probidade. Está nessa lei aqui que fala sobre a improbidade administrativa, né? E eu recomendo que vocês que não assistiram às aulas sobre improbidade administrativa, está lá no vídeo 65 a 74, nosso curso todo, ele é um curso sequencial e é tudo numerado, né? Não sei se você já percebeu, tá? Então, a gente recomenda que você olhe lá quais são os assuntos do seu edital e vá assistindo sequencialmente, porque muitas vezes um assunto depende do outro para você entender. Muitos desses assuntos são colocados na sequência por uma questão de estratégia didática, para você aprender com eficiência, mais e melhor, em quantidade e qualidade. Então, pessoal, recomendo que você assista pelo menos a aula 65, para você entender sobre improbidade administrativa, tá? E você vai entender melhor sobre esse dever de probidade. E está lá na Constituição, fala sobre os atos de improbidade, está totalmente ligado, o ato de improbidade com o dever de probidade. Você não pode ser improbo. Então está lá, os atos de improbidade administrativa, segundo a Constituição, importarão. Quais são as penas que quem comete improbidade administrativa? Olha lá, suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento aos cofres públicos, ao erário, na forma de gradação prevista em lei, que é a Lei 8.429, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Então, recomendo que vocês estudem a Lei de Improbidade Administrativa, pelo menos, se não cai no edital, assista a aula 65, tá? E então, obviamente, o administrador, o servidor público, ele tem que seguir aquele princípio da moralidade, né? Ser justo, seguir, não adianta, tem até uma frase que fala, não adianta ser legal, tem que ser moral também, né? Então assista essa aula do princípio da moralidade, tá? Tá lá, então vamos ver uma questão que caiu no TRE de Santa Catarina aqui, para analista do judiciário. No desempenho de suas funções, os servidores públicos deverão pautar-se pelos princípios da honestidade e da moralidade. Agora ficou fácil, né? Tem que ser honesto. Assinar a alternativa que traduz essas condutas. É o dever de quê, gente? Dever de probidade. É ser moral. É ser honesto, né? Marca aí, letra A. Fala lealdade, prestação de conta, eficiência, tá? Marca aí, letra A, que está correto. E, finalmente, temos aqui o dever de prestar contas.
todo mundo que recebe dinheiro público tem que prestar contas. Então, por quê? Tem até aquela série, cadê o dinheiro que estava aqui? Né? Então não adianta o administrador apenas receber o dinheiro. Obviamente tem que demonstrar onde ele gastou, como gastou. E aí nós temos também um conceito de Lopes Mirelli que diz: o dever de prestar contas é decorrência natural da administração como encargo de gestão de bens e interesses alheios. Aquela história. O dinheiro não pertence ao administrador público, pertence ao povo. Aquela história ali, daquele princípio que nós estudamos. Se você não estudou, volta, estuda esse princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. A administração não dispõe do interesse público. Ela tem que atender ao interesse público. Tem que fazer de tudo para que o interesse público seja atendido, porque ela não dispõe do interesse público, não dispõe do dinheiro. E tem que usar conforme o interesse público. E aí, né, ele diz: a prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a todos os atos de governo e de administração. Quando você vai à delegacia pedir uma certidão negativa de antecedentes criminais, né, ela está cumprindo o dever de prestar contas. Quando você vai buscar uma certidão em tempo de serviço no INSS, quer saber, quer fazer uma consulta, quanto tempo que eu tenho de contribuição no INSS, né, ela está cumprindo o dever de prestar contas. Então, gente, não é somente dinheiro, pode ser informações também, né? É prestar conta no sentido lato, né? Muito bem. E aí, como falei para vocês, esse dever de prestar conta ele decorre diretamente desse princípio aqui da indisponibilidade de interesse público pela administração. A administração não dispõe, aquele dinheiro não é dela. De quem que é? Do povo que paga os impostos, tão suado, né? E aí também esse dever atinge todos que recebem subvenções, dinheiro público, né? Por exemplo, as paraestatais é um exemplo, até particulares, uma organização não governamental, uma ONG que recebe subvenção do governo, recebe dinheiro público para manter uma creche, por exemplo, ela tem que prestar contas, lógico, é dinheiro do povo, né? Ela tem que prestar, tem um dever, um particular, né, que mantém uma ONG ali, ele tem que prestar contas de como aquele dinheiro, aquela creche, dinheiro público, foi utilizado. Beleza? Muito bem, vamos ver aqui uma questão da ESAF. Diz ali: o dever do agente público que decorre diretamente do princípio da indisponibilidade de interesse público. Ficou fácil agora, né? Sendo inerente à função daquele que administra a coisa pública, é inerente à função. Esse dever aqui é inerente. O cara administra coisa pública, ele está recebendo dinheiro público, com certeza. Então ele tem que estar a toda hora o quê? Prestando contas, né? Denomina isso o quê? Aí ficou fácil, não vou ficar lendo tudo aqui, né? Letra C, dever de prestar contas. Tranquilo, né, pessoal? Marca aí C de coração. E aí, tem outra questão. Beleza, então vamos agora fazer a questão da Fundação Carlos Chagas aqui, né? Quanto aos deveres do administrador público, é incorreto, ele quer errada, né? Afirmar que o dever de, e tem a probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade dos seus atos. Beleza, tranquilo, nós já falamos sobre isso, né? Está certo A. Vou pular B, tá bom? C. Eficiência funcional abrange não só a produtividade do exercente do cargo ou da função, como a perfeição. Não é só quantidade, é qualidade também, né? Do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pelo administrador. Beleza, né? Pela administração, desculpa, beleza. D, ele quer errada, né? Agir para o particular é uma faculdade, enquanto para o administrador é uma obrigação de atuar, desde que o exercite em benefício da comunidade, desde que exercitem
em benefício do interesse público, né? Tá certo a D. E prestar contas alcança não só os administradores da entidade e órgãos públicos, como também os particulares, né, que recebam dinheiro público, subvenções estatais para aplicação determinada ou os entes paraestatais. Beleza? Agora, o que sobrou por exclusão é a B, né? A B ele fala de motivação, né? Dever de motivação dos atos administrativos não obriga o agente público a indicar as causas da prática do ato que afete o interesse individual do administrado, tá? Então, na motivação, ele é obrigado, o administrador é obrigado, né, fundamentar, tanto fazer o fundamento de direito como de fato. Então, ele obriga, assim, o agente público a indicar as causas da prática do ato. Isso você vai estudar na aula de atos, que nós vamos começar, né? A próxima aula vai ser um bloco de aulas, diversas aulas sobre atos administrativos. Tranquilo, pessoal? Então, marca a B de Bosque, que é incorreta. Tranquilo? Beleza, então, estamos terminando essa aula. Se você gostou, dá um joinha, né? Uma linha rápida, fácil de entender, deveres. E vamos nos acompanhando na próxima aula, aí, aula de atos, que também despenque para o curso público. Beleza? Bons estudos a todos, tudo de bom, felicidade, paz, sucesso, foco, força, foco e fé. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.